Olá, boa tarde. Ensinar sempre foi um desafio e a cada dia torna-se uma missão que exige mais do que o desempenho de profissionais que se dedicam a corresponder expectativas de alunos, pais e da própria sociedade. Esses profissionais são os professores, que ensinam, educam, vão além e muitas vezes são cobrados por não conseguirem ser super-heróis. Com o passar do tempo, o que é considerado modernidade ajuda, mas também pode atrapalhar. E aí é necessário mais do que jogo de cintura para comandar um exército chamado de futuro da nação e também de geração Z. Para tratar deste tema, a O Dia TV dá início agora à segunda edição do projeto Educar, voltado aos professores, que comemoram seu dia em 15 de outubro, próxima segunda-feira. E eu já começo apresentando os nossos convidados, agradecendo a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Começo a apresentação aqui por ela, que está pertinho de mim, a Érica Bezerra, que é diretora pedagógica da Faculdade Sesvale. Seja muito bem-vinda, Érica. Bem-vinda. Obrigada, Nájila. Bom dia. Opa! E do seu lado temos aqui o Erivan Lopes, ele que é diretor do Colégio Alciste. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar participando desse debate com uma temática tão necessária e oportuna nesse dia que se comemora o nosso dia, o grande desafio da educação. Ok, vamos conversar muito aqui, tá certo? E do seu lado temos aqui a Cristina Miranda, ela que é psicopedagoga, não é, Cristina? E é também presidente da Associação de Psicopedagogia do Piauí, correto? Correto. Bom, gente, mais uma vez sejam bem-vindos, tá certo? Eu queria que vocês começassem explicando, pode ser inclusive a Cristina, para que as pessoas que estejam assistindo a gente agora possam entender. A gente está falando aqui de geração Z. O que é essa geração Z? A geração Z é essa geração moderna, né, que nos apresenta com a modernidade da tecnologia, com as informações mais acessíveis às crianças e aos adolescentes. Então, é uma geração que ela tem informações mais rápidas, ela adquire conhecimento mais rápido por conta dessas informações. A gente pode dizer que é uma geração que acaba sucedendo a geração Y? Com certeza, né? Porque a geração Y praticamente somos alguns de nós, né? Que viemos do tempo em que quando a gente teve o contato com a máquina de datilografar, já foi um avanço tecnológico na nossa vida. E hoje a gente percebe as crianças já com o seu próprio celular, porque hoje até o computador ele está ficando obsoleto, né? Porque o celular ele já é o equipamento que já traz tudo. Essa turminha aí, nascida na década de 1990 até 2010, mais ou menos isso? Isso, essa turminha mesmo, essa galera que está aí conosco nas escolas, né, nas faculdades, que está no nosso dia a dia, são eles que estão presentes nessa modernidade que o mundo apresenta, né? Falando em turminha, diretor, como é que se comporta essa turma hoje, né? O que identifica essa geração Z? Com o avanço tecnológico, né, a geração Z, ela já é uma geração nativa tecnologicamente, né? Enquanto nós que fazíamos parte da geração X ou da geração Y, nós vimos surgir a internet, nós vimos surgir todo esse aparato tecnológico. Eles não, já são diferentes. Eles já nasceram dentro desse surgimento, eles já nasceram com o celular na mão, vamos dizer basicamente isso. Então, a característica, o comportamento que vem mais trazido mesmo por eles é a falta de paciência. E é aí que surgem, inclusive, os conflitos, não só dentro de casa com os pais, mas também na escola, eu acredito. Também na escola. E o conflito maior, eu acredito que seja dentro da família. Vai refletir na escola, porque é a família que é para dar, a família que é para controlar, né? Então, esse conflito maior, ele vem dentro do seio familiar. Vai refletir na escola, porque eles não esperam mais por um processo de maturidade para adquirir o conhecimento, eles confundem muito conhecimento com informação, que é o que a tecnologia hoje vem trazendo muito. Ela não traz muito conhecimento, ela vai trazer simplesmente informação. E aí é onde entra a questão mesmo profissional do professor, da escola, de estar preocupada com isso,
né, desse avanço tecnológico, de não transformar, não passar para eles que informação é conhecimento. Como o professor colocou, o nosso aluno, o aluno que está sendo formado hoje, que vem dessa geração da década de 90 para cá, que é conhecida como geração Z, ele é um aluno de muita informação, ele é um indivíduo de muita informação e pouco conhecimento. Então, o ponto mais alto dessa discussão da geração Z é a superficialidade do profissional que a gente tem hoje. Então, ele é um profissional, ele é um indivíduo que conhece tudo, mas quando você vai tratar de algo específico, ele não tem unidade de conhecimento suficiente para lhe dar aquela informação que você precisa. Então, você tem uma tecnologia que favorece um nível de informação altíssimo, mas, ao mesmo tempo, o nível de conhecimento gerado é ínfimo. Então, o que acontece dentro desse processo numa sala de aula? Você tem que fazer com que essa associação da informação, do conhecimento e da tecnologia se amarrem. Dentro do ensino superior, porque a gente vem de uma construção da educação básica, do ensino médio, do ensino superior, nós temos uma linguagem que vem sendo trabalhada desde 2010, que se trata da metodologia ativa, que é a inserção dessa tecnologia dentro do ambiente escolar. Então, bom, o meu aluno ele não quer mais escrever, ele quer tirar foto do quadro quando o professor está escrevendo. Então, ele não quer mais escrever, e o ato de escrever é o ato de aprendizado, é o ato de você trabalhar a sua escrita, é o ato de você construir a sua interpretação. Ele fica bem distante do que deveria funcionar ainda muito melhor como antigamente. O livro, o papel e a caneta ou o lápis, né? Porque como a senhora falou, a partir do momento que eu estou escrevendo, eu já estou memorizando, eu já estou aprendendo. Exatamente. Não é? E aí, com esse processo da tecnologia e dessa geração que nós temos, os professores com certeza vivenciam isso também na educação base, nós temos o quê? Vários problemas, várias fragilidades que envolvem o processo de conhecimento e de formação desse indivíduo. Então, nós temos desvio de atenção, aí nós vamos para um outro aspecto que a professora, que é psicopedagoga, sabe, que dentro de um processo de ensino você constrói esse processo de aprendizado. Ele é uma construção, ele vai se dar ao ler, ele vai se dar ao escrever, ele vai se dar ao praticar. Então, como eu vou praticar algo que eu não tive a habilidade ou a paciência de ler? Eu não tive a habilidade de ouvir o meu professor ensinar. Então, um exemplo que a gente pode utilizar aqui, quando eu estudava e ensinava uma área, por exemplo, de administração financeira, eu envolvia uma tabela no quadro e levava o meu aluno para um laboratório. Então, ele tinha teoria e prática. Hoje, esse aluno, ele quer fazer o cálculo no celular, ele não tem mais a habilidade de usar uma calculadora física, ele quer o telefone como um recurso, mas ele desvia a atenção, porque a partir do momento que ele está utilizando o telefone como um recurso, ele vai acessar outras coisas que não é o conteúdo. E nós temos um ponto importante que a professora colocou. Nós não temos mais o uso do computador, nós temos o uso de um elemento portátil que é o celular, é o mobile, simples de uso, que a gente tem todos os aplicativos. Então, por que eu vou me prender a um computador de mesa ou a um notebook, enfim, se eu tenho tudo no meu celular? Só que o desvio de atenção é muito grande. Então, hoje a gente vive uma prática que muitas vezes nós podemos nos surpreender, não só dentro do meio que nós estamos educacional, como no meio de gestão, numa maneira geral, é o quê? Não é proibir o uso do telefone em sala de aula, mas é criar restrições para que seja direcionado de uma maneira o conteúdo que o aluno não perca o senso do acompanhamento do professor. Mas o grande desafio que nós temos, e nessa leitura a gente faz e chama essa responsabilidade para o ensino superior, sim, é desconstruir um conceito de prática, de ensino, e trabalhar um novo conceito. Então, quando eu falo em metodologia ativa, eu falo em diversas metodologias que eu, como professor, tenho que me preparar, preciso estar apto a entender o que aquele meu aluno precisa. E é um desafio muito grande e diário. Bom, a gente ainda vai voltar nessa questão de como utilizar dentro da sala de aula a tecnologia aliada ao ensino, mas antes eu queria que a Cristina explicasse para a gente, diante disso que a professora explicou, a Érica falou,
Como conversar com essa geração e fazer ela entender justamente isso? Não é porque a internet hoje ela disponibiliza várias informações, tudo que eu penso eu acho na internet, que eu vou estar bem informado, que eu vou conseguir aprender, que eu vou conseguir absorver todas as informações. Como explicar para essa geração? Na realidade, tem que fazer mesmo o processo educacional. E essa base, ela vem da casa, ela vem da família. Então, os pais, eles têm que fazer essa orientação para o filho, como a própria professora Érica colocou aqui, tudo tem o seu tempo. Então, nós temos que aprender a ter o tempo de usar as redes sociais e temos que também que ter o tempo de não usar. Porque, como a gente sabe, a questão da aprendizagem, ela está ligada a todas as informações que eu vou receber. Então, ao falar, ao conversar com essa geração, nós temos que falar numa linguagem que seja próxima a ele e que eles possam também entender que há necessidade, né, dele pegar no lápis, que há necessidade dele pegar no livro, né, e o porquê disso. Por que eu tenho que palpar? Por que eu tenho que pegar? Hoje, cada vez mais, é crescente no nosso consultório da psicopedagogia, pais chegando com crianças com déficit de atenção. Eu vejo, Nájila, aqui dentro dessa leitura que a professora faz, a gente tem um outro ponto que se perdeu também, que é a leitura, é o estímulo à leitura da criança. Hoje, pelo acesso ao celular e assistir vídeos e ter essa facilidade, você tem dificuldade da criança estar com um livro para leitura, de você estimular, né? Na década de 80 era o auge dos gibis, hoje a gente não escuta as crianças falarem sobre isso, querendo ou não, era um processo de raciocínio lógico que era desenvolvido na criança, e quando você vai desenvolvendo e vai envolvendo esse processo novamente, a gente vai resgatando valores, né? E nós temos que lembrar que o processo de educação, a formação de um indivíduo, ela parte de um princípio, o princípio familiar, seja a unidade familiar a qual ela pertence, seja os avós, seja pai, mãe, só o pai, só a mãe, porque existe toda uma polêmica com relação a essas questões também, mas é a responsabilidade que a gente tem da formação dos nossos filhos e o entendimento que a escola, a faculdade, que o meio do ensino, ele é um caminho, o professor, ele é um mediador do conhecimento. Ele é um mediador, ele é uma ponte de duas vias, ele vai levando conhecimento e informação para o aluno e ele vai recebendo conhecimento e informação da base daquele aluno. Então, muitas vezes, um processo de dificuldade de compreensão em sala de aula está associado ao ambiente que ele tem na casa dele, a não ter um ambiente de concentração, não ter um local adequado para estudar, e isso não envolve só o aluno da educação base. O aluno do ensino superior reclama muito por ele ser um aluno profissional e ter dificuldade de se concentrar no ambiente de trabalho, em casa, porque ele tem o trabalho, ele tem a família, ele tem uma vida fora a sala de aula. Como eu faço para estudar? Dentro desse processo, a gente desenvolve o coaching escolar. Qual é a grande procura hoje do aluno? Como eu faço para estudar, professora? Eu tenho muito conteúdo e eu não sei me organizar para estudar. Então, eu quero saber como eu faço para estudar. Aí veio o que a professora acabou de mencionar. São práticas de aprendizagem que você vai tendo desde a sua base até o nível superior. Não é no nível superior que tu vai aprender o que tu não aprendeu no nível de base. Eu costumo dizer, vocês podem até me corrigir, que a escola, ela ensina, mas quem educa mesmo é a família. Esse papel é da família, não é? Exatamente. E a gente leva até também a questão do exemplo, né? Porque como é que eu estou, às vezes, muitas vezes, cobrando daquela criança ou daquele adolescente que ele pegue um livro para estudar e o próprio pai ou a mãe, alguém da família, não tem esse hábito. Então, quando a gente faz pelo exemplo, é mais fácil aquela cobrança. Muito mais fácil. A escola só consegue ser a segunda casa quando a casa é a primeira escola. Olha aí. Entendeu? Então não tem como. Então essa mudança, ela vem trazendo realmente muitas preocupações para dentro da escola, né? Você vê que nós temos aqui, nós somos 3 professores aqui de segmentos diferentes, né? Temos a educação superior, nós temos a educação básica, nós temos uma psicopedagoga que já é uma área que já foi criada para nos auxiliar, né? Para nos dar um suporte de como nós vamos desenvolver o nosso trabalho. E hoje, dentro da educação básica mesmo, vamos supor, falando em geração, dentro da geração Z, eu costumo até
até mediar, assim, e às vezes até me levo a refletir. Nós somos professores do século XX, ensinando crianças do século XXI com métodos do século XIX. Por quê? Porque o ensino, a formação de professor, ela não conseguiu avançar como a tecnologia avançou, como a criança quis que ela avançasse. Né? Desde 2014, a Unesco, a ONU mesmo bate em cima da reformulação do currículo do professor, que o professor precisa ser mais bem preparado nessa questão da tecnologia, porque como a professora Érica falou, o que era para ser uma ferramenta dentro da minha sala de aula, ela passa a ser uma diversão, porque o aluno que pega o celular para ele tirar uma dúvida de uma conta, ele tirou a dúvida em 2 minutos da conta e 10 minutos ele utiliza para acessar uma outra rede que vai tirar da sala de aula, que vai tirar daquele intuito que ele está lá. Então eu chamo a atenção dos professores, das escolas, que devem estar sempre preocupadas em agregar essa tecnologia para si apenas como uma ferramenta. Nós, professores, ainda somos a chave para essa mudança. Não adianta eu ter tecnologia se eu não tenho uma pedagogia mediadora. E a pedagogia mediadora para utilizar o recurso somos nós. Muito bem. Até o fazer não só por fazer, o fazer para o aprender. Isso. Eu lembrei do meu tempo de escola, eu decorei. A gente decora e esquece depois, né? O correto é aprender. Isso, é aprender. E nesse aspecto, no processo de aprender, é o que o mercado nos cobra. Isso. Não tem como eu decorar um conteúdo, não tem como ser apressadamente trabalhado um conteúdo se o mercado vai me exigir isso. E aí como eu vou me posicionar para o mercado? Então, a grande preocupação que a gente precisa ter hoje, de uma maneira geral, é o quê? Nós somos preparados para um mercado, né? Seja ele privado ou seja ele público. O que o mercado espera de nós como profissionais? Ele espera de nós profissionais que detenhamos determinado conhecimento e competência, mas nós precisamos desenvolver habilidades que elas não se dão somente com o conteúdo. Então aquela imagem que muito já se falou também de não ter o professor fisicamente em sala de aula. Não, o professor ele ajuda a formação de um indivíduo no processo de ensino, ela não se dá somente pelo conteúdo, ela se dá pela questão moral, pela questão ética, pelo exemplo, pela conduta, pela prática. Então, como professores, nós somos exemplos a muitos profissionais, a muitos alunos. Então, como que a gente trabalha com isso, esse não aprender? Nós vivemos isso no ensino superior, o tempo dos currículos cada vez estão menores, as cargas horárias sempre são enxutas e o professor muitas vezes está preocupado em trabalhar o conteúdo e o aluno quer que o conteúdo seja mais rápido, ele não quer fazer atividade daquele conteúdo e você tem que associar essa prática a ele. Então, a habilidade de desconstruir uma forma, um modelo de formação que nós tivemos, e isso o professor colocou muito bem. Nós somos formados numa pedagogia do século XIX, estamos no século XXI, no século XX, tentando ensinar as nossas crianças de uma maneira que nós não temos nem proporção do que vai ser. E aí, Nájila, a gente tem que deixar um outro ponto aqui em evidência. Nós estamos vivendo um processo no ensino, um processo na educação, que nós já lidamos com a inteligência artificial. Sim. Nós já lidamos com um ponto que nos é questionado. Nós somos questionados por isso. Então, professor, mas eu estou estudando, eu estou buscando, mas já tem alguma coisa me substituindo. Então, como que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer? Né? Como que eu tenho que estudar? O que eu tenho que buscar? Então, essa evolução na educação, ela exige de nós, sim, docentes, professores, permanentemente atualização. E nós não podemos esperar o aluno nos questionar e nem nos perguntar. Nós precisamos buscar cada vez mais métodos diferentes, formas diferentes de ensinar ele. Professora, eu confesso que lhe ouvindo falar já me deu uma certa preocupação. Eu não sou professora, não tenho esse dom, mas agora eu fico preocupada. Realmente é uma missão que tem que ser super-herói às vezes para poder dar conta, não? Eu digo para ti, né, os colegas também têm essa experiência na base, nós estamos nessa leitura do ensino superior, o desafio é muito grande. Porque quando você está trabalhando um conteúdo com o aluno, você tem que estar mostrando para ele que o que o mercado, o que a gente busca como formação profissional,
ela envolve muito mais do que um conteúdo técnico. Eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de uma formação onde o meu aluno, ele precisa ter um entendimento técnico daquele conteúdo, mas ele tem que saber que o mercado quer um profissional ético, quer um profissional com habilidade de oratória, quer um profissional que domine o idioma, e não vai ser o professor que vai conseguir vencer toda essa necessidade. Então você tem que estar estimulando, você tem que estar fazendo com que ele se perceba que ele tem que estar estudando, se atualizando permanentemente. Esse é um desafio que nós temos diariamente, e ele muitas vezes só vai olhar para aquilo que nós estamos dizendo quando ele no mercado se depara com uma situação que aí ele lembra, poxa, mas meu professor disse que eu precisava desenvolver um pouquinho mais a minha habilidade oratória. Ele disse que eu precisava ter o domínio de uma língua estrangeira porque o mercado iria me exigir isso. Então ele tem que se deparar com uma situação que vai lhe colocar em xeque para ele poder entender a importância do professor. E um grande desafio que a gente tem, nós estamos dentro de uma sala de aula com 30, 40, 50 alunos, desafiando um aparelho de celular, nós estamos desafiando a tecnologia. Como que a gente desenvolve a habilidade de envolver o nosso aluno a prestar atenção em nós, em atenção ao nosso conteúdo e não se desviar num conteúdo de celular? Como que a gente faz isso? Nós vamos ter um momento para poder falar também daqui a pouquinho sobre isso. Então, qual é o jogo que nós temos que fazer dentro de uma sala de aula? Como ensinar esse aluno? Nós estávamos até conversando lá fora isso. O professor é aquele que se aproxima do aluno, é aquele que está aí. E na faculdade é a mesma coisa, né? Eu também venho da Universidade Federal, né, do Piauí, trabalhei de perto, né, com alunos da área da saúde, da medicina. E a gente vê que cada vez mais é crescente crianças chegando às faculdades. Por que nós chamamos criança? Pela maturidade, que ainda não existe. Né? Falta essa base, e não é da escola. É a base da família, é a construção dele mesmo, como indivíduo, como ser. Eu estou preparado para estar no mercado de trabalho da área da medicina. E hoje o mercado de trabalho, ele trabalha também com a proatividade. Né? A gente tem que ser proativos. Então a gente tem que, a escola, ela cada vez mais é exigida essas questões. Como trabalhar essas crianças, porque a base é o ensino, né, infantil. A base é o ensino infantil. Desenvolvido dentro da escola, né? Uma das características também bastante pertinente da geração Z são crianças extremamente inteligentes, assim, que nos surpreendem, mas que com o emocional totalmente fragilizado. Então você vê um choque, assim, crianças mesmo inteligentes, mas que o emocional fraco. Por quê? Porque nunca receberam não, nunca foram frustrados. Por quê? Porque a geração Z já é uma geração que nasceu tecnologicamente já nativa. Então, o que a tecnologia nos faz? Nos isola. A tecnologia nos isola. Verdade. Nós temos hoje crianças que estão dentro de casa, mas estão totalmente isolados, estão dentro do quarto. Não existe mais aquele espaço sala. Hoje está todo mundo dentro dos seus quartos. Hoje, se você tiver 3 filhos, você tem 3 quartos e cada quarto está equipado com TV, com celular, com computador. Então, isso vai trazendo a criança para o individualismo. Então, na escola é trabalhado também isso, porque, como a professora Érica falou, o mercado de trabalho, ele exige o profissional com o conhecimento e com suas habilidades. Engano, o pedido de que os pais estavam querendo educar seus filhos em casa. E aí teve um ministro, que eu não me recordo o nome, muito louvável, que ele disse: onde ficará as relações pessoais? Onde ficaria o crescimento do cidadão? Com quem ele ia se confrontar? Então a escola, ela tem um leque enorme de objetivos. A escola não agrega só o conhecimento, né? E sim a formação total do cidadão. Onde é que está esse currículo aí obscuro? Dentro daquelas formações, daqueles conflitos que acontecem dentro da escola. Professor, vamos continuar falando mais, inclusive, dessa questão do isolamento, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, você aguarda aí que o Educar dá um tempo rapidinho e em instantes a gente retorna.